Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Esse aqui é mais um trecho do Parenta. Toda segunda-feira pela manhã eu trago aqui um trecho de uma troca que foi importante para a construção da parentalidade preta. E hoje eu trago a troca que eu tive com o Henrique Restier. A gente falou muito sobre masculinidade preta aplicada à paternidade, um assunto aqui que é basilar para a construção da parentalidade preta. Nós passamos por vários passos, vários pontos dessa construção até fazer com que o homem negro chegue à paternidade. É um programa muito importante aqui para a trajetória. Esse trecho que eu separei aqui é muito importante, ele já começa a abrir o leque para essa discussão. É óbvio que o programa inteiro, na íntegra, você vai ouvir em áudio, porque o podcast Parentalidade Preta é em áudio, mas eu vou te convidar para acompanhar esse trecho que está aqui, muito importante, muito potente, essa conversa, beleza? Tamo junto. Eu queria saber de você, Henrique, nas suas palavras, o que que é a paternidade preta. Bom, Diego, essa é uma pergunta complexa, né? Cheia de nuances, e eu acredito que cada homem tem uma definição. Uhum, Mas o que eu posso dizer, em geral, assim, pai, é um pai, que além das atribulações correntes de um pai, seus afazeres e responsabilidades, uhum, ele tem que lidar com algumas questões um pouco específicas. Uma bem clara e já dada para grande parte dos homens pretos e pardos é ter que lidar com o racismo, né? uhum, Então, é uma paternidade que tem que se preocupar com esse elemento no seu exercício paterno, com ele mesmo e com os seus filhos, se os seus filhos também forem pretos ou pardos, né? Se forem uhum, negros. Então, essa dinâmica com racismo está embutida no exercício da paternidade negra. Além desse outro aspecto que é negativo, né? Você tem um lado que eu acho que a gente pode dizer que é positivo, acho não, tenho certeza que é uhum, positivo, e uma paternidade preta ou negra, ela lida, sobretudo se ela cultivar isso, com esse patrimônio cultural afro-brasileiro, né? Ou seja, sim, seja religioso, cultural, educacional, né? Ou seja, então existe um patrimônio cultural imaterial negro brasileiro que também vai fazer parte da sua paternidade, né? Do sim. seu exercício ali, da sua relação com seus filhos, ou seu filho ou filha, né? Então, acho que essas duas questões são questões que vão atravessar a nossa paternidade, né? Pelo Uhum. menos a minha é constituída por esses dois elementos, então eu vivencio ela dessa maneira, né? Sim, de fato. E parece que ter consciência disso, né? E aí eu digo, se racializar, complica um pouco esse jogo, né? Acaba que joga a gente para um lugar de ter de fato que racionalizar muita coisa que a gente poderia passar despercebido, né? Que parece que fica mais difícil quando a gente acaba tendo, quando a gente tem consciência racial. Acaba que o jogo ele fica um pouco mais difícil, porque a gente poderia passar por tudo e não sentir um monte de coisa que quando você não entende o que tem de atravessamento que coloca a raça nesse local, né? Poderia passar batido. Você não tem medo de algumas coisas, você não percebe outras, né? Então, quando tem essa consciência, acho que acaba indo para um outro lugar. De fato, ela se torna preta, negra ou parda, enfim, dentro desse contexto racial que a gente coloca, né? Uhum. Talvez assim, talvez a consciência ou uma maior sensibilidade para as questões raciais, Uhum, ela faz com que você nomeie as coisas, né? De sim, repente você vai passar por alguma situação de constrangimento ou desconfortável. Se você não tiver ligado, isso passa meio batido, ou você não sabe muito bem o que aconteceu. sim, Agora, quando você ali já tem um repertório para lidar com aquela situação, você vai nomear e vai saber muito bem o que aconteceu. E o bom disso é que você, de alguma maneira, ainda que nem sempre e nem em todas as situações, você pode ter um preparo para isso, uhum, né? É algo que você reflete sobre. Então, de alguma maneira, você tenta se preparar e preparar os seus filhos para esse sim, tipo de coisa, né? Então, eu acho extremamente necessário que a gente domine um certo repertório, um certo vocabulário sobre as relações raciais, porque não só está dado na sociedade, uhum, como
isso, de alguma maneira, faz com que a gente tenha algum mecanismo de defesa na Sim. hora que a coisa aconteça, né? De fato, de fato, de fato. Isso já leva a gente, inclusive, né, falando sobre esse cuidado que a gente deve ter, leva a gente, inclusive, para a próxima pergunta, né, que é olhando o papel, né, da família dentro do contexto, e aí a gente vai trazer para a comunidade, né, quando a gente pensa a partir desse contexto racializado, né, que é o que trouxe para nossa conversa aqui por motivos óbvios. Quando a gente pensa esse contexto racializado, eu queria saber, dentro da sua concepção, é claro, a gente não está ditando verdades aqui, e eu trouxe você aqui para a gente saber um pouco mais da sua opinião, que acaba sendo sempre muito relevante para todas essas discussões, né? Eu queria saber, dentro da sua opinião, qual é a importância da criança negra para a comunidade de maneira geral. É continuidade, né? Ela é Uhum, continuidade da comunidade, né? Ela é sim. continuidade desse ciclo da vida e, portanto, da própria comunidade. Uhum, Então, esse processo de formar e constituir descendência é fundamental para todas as comunidades, em especial para a comunidade negra, que passa por um processo, isso, né, que a gente pode chamar de extermínio, de genocídio, né? Ou uhum, seja, tem vários nomes para o tipo de carnificina que crianças sim. e jovens negros, sobretudo meninos e jovens Uhum, negros do sexo masculino, atravessam no Brasil. Então, uma criança que nasce de alguma maneira, digamos assim, um grito, né, contra esse tipo de racismo, né, esse uhum, racismo genocida, né, sim. que atravessa a juventude masculina negra em geral. Então eu penso que é isso, é o nosso ciclo, é a comunidade dizendo que ela vai continuar, Uhum. ela vai existir e ela vai se afirmar, né? Sim, de fato, né? Apostar nesse futuro, acreditar que tem coisa para vir, né? Eu acho que é isso de verdade também. Nem me alongo tanto dizer, mas é um ato de esperança mesmo, né? Você acreditar que vai ter uma criança e ela vai continuar de alguma forma ali o seu legado, ainda que seja apenas genético, mas enfim, Com acho que penso muito nisso também.